Boa tarde. O Para Todos de hoje passa por Manaus, Salvador e São Paulo. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Tem exposição, documentário, fotografia, teatro e a dica cultural da semana. Confira os destaques da edição de hoje. Nossa visita à casa de Jorge Amado e Zélia Gattai, em Salvador, continua. O local virou museu e guarda muitas histórias do casal. O Grupo Espanca completa 10 anos e o Para Todos acompanhou em São Paulo o espetáculo Dente de Leão. O documentário USP 7% propõe uma reflexão sobre o racismo no Brasil. Uma exposição em São Paulo resgata parte da história fotográfica da capital paulista. Saiba como era o trabalho dos Lambi Lambi. Laços históricos e culturais unem os estados do Amazonas e Maranhão. Fomos até Manaus conhecer o Quilombo de São Benedito. No Para Todos do último sábado, nós mostramos uma das casas mais famosas da Bahia. Fomos até o bairro do Rio Vermelho, em Salvador, conhecer a residência onde Jorge Amado e Zélia Gattai moraram por quase 40 anos. A casa virou museu e guarda memórias e curiosidades do casal. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esta casa cheia de histórias e acompanhar uma conversa com Maria João Amado, neta de Zélia e Jorge, e com o professor Gildeci Leite. Museu Biográfico Afetivo. Assim pode ser considerada a Casa do Rio Vermelho, última morada do casal Zélia e Jorge Amado durante 40 anos de suas vidas. Na mesa, a mesma máquina de datilografar Royal, ao lado, papel e uma caneta, e ao redor, discos, livros, esculturas, enfim, todo o acervo que permaneceu intacto durante 11 anos e está agora ao alcance do grande público. Numa criação cenográfica admirável, o arquiteto brasileiro Gringo Cardia atuou na Casa do Rio Vermelho. Inclui a tecnologia para afagar nossa memória com imagens do casal, mas manteve o aconchego do lar. Fiquei muito emocionado, principalmente quando ouvi uma das músicas de Caymmi, amigo meu Marielso, disse para mim, venha, quando você ouvir Caymmi e lembrar de Jorge, provavelmente você vai ficar emocionado. De fato, fiquei. Acho que a casa está muito bem organizada, está charmosa. Não tinha vindo antes, mas o que eu estou vendo aqui me agradou muito. Tem diversas representações que caberiam, diversos estudos, não só para curiosos que queiram entender um pouco essa Bahia amadiana, mas para pesquisadores também. Aqui tem um espaço que dá para tecer representações, desde na entrada um Oxê ali, um símbolo de Xangô, um machado duplo, até os azulejos de Caribé com o ofá desenhado. Tem muita coisa interessante. Jorge Amado entendia com poucas pessoas a linguagem do povo, a forma de se expressar do povo, reproduzia aquilo em sua obra, ele foi criticado por isso, né? Por reproduzir as falas do povo, os costumes populares. É também um fazedor de livros, um escritor profissional, como ele gostava de dizer, preocupado com as questões étnico-raciais, preocupado com a luta de classes e, acima de tudo, preocupado com o dendê do povo baiano, com essa representação, essa identidade voltada para a cultura afro-brasileira, afro-baiana. O que fizeste isso tão de mim, alegre menina? Palácio real lhe dei um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e... Maria, esse espaço, né? Sempre que você circula é um teste na memória, é um teste nas emoções. Eu queria que você falasse, assim, não sei se é possível traduzir uma frase, o que é que esse espaço, essa casa representa na sua vida. Uma palavra é amor, né? Que é o mais forte sentimento que existe e é o que pode traduzir o que eu sinto por esse lugar. Eu nasci aqui, cresci aqui. E só mesmo assim, você sempre é assim. E, assim, essas árvores eu já subi na maioria delas, né? Já comi muita fruta daqui, já aprendi a andar aqui, brinquei, aprendi a nadar na piscina aqui da casa. E esse jardim, para mim, é um recanto de paz no meio da cidade.
lembrança que eu tenho deles é curtindo a casa. Eu me lembro do meu avô já velhinho, eles andando aqui no jardim, minha avó segurando ele assim de mão dada. E eles passeando, namorando, brincando. Agora é hora da dica cultural da semana. E aí, Wagner, boa tarde. Qual é a dica de hoje? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Ana. Bom, a dica de hoje é a peça Amores Surdos, que está em cartaz no Sesc Ipiranga, mas só até domingo. Então, quem quiser ver vai ter que correr. Até amanhã, né? Até amanhã. Bom, Wagner, a peça fala sobre o quê? Fala sobre amor, Gustavo. Sobre amor e sobre aqueles erros que a gente comete com as pessoas que amamos, né? Sem consciência, sem pensar. A pessoa faz o que tem vontade. O que a alma dele pede, ele vai lá e faz. Bom, um pai ausente, uma mãe superprotetora, um filho sonâmbulo, uma filha que se refugia nos fones de ouvido e um irmão que mora longe e que sempre liga para matar saudades. Esse é o cenário da história dessa família que, apesar das dificuldades de comunicação, consegue superar os problemas através do amor familiar. Wagner, e a matéria que você traz pra gente hoje é justamente sobre esse grupo dessa peça aí, né? Exatamente. É sobre o grupo Espanca. O grupo nasceu em Minas e está completando 10 anos. A nossa equipe acompanhou a apresentação de outra peça chamada Dente de Leão. Na próxima semana, nos dias 20 e 21, o espetáculo que eu acabei de comentar será apresentado em Porto Alegre. Eu conversei com a companhia aqui em São Paulo. Tá certo então, Wagner. Muito obrigado por suas dicas. Então, vamos assistir a matéria. O cenário, um festival de teatro em Belo Horizonte. Foi por acaso que Marcelo, Gustavo e Aline se conheceram há 10 anos. Ele surgiu a partir desse espetáculo que é o Por Elise. A gente se juntou para fazer uma cena curta num festival lá de Belo Horizonte. A gente resolveu transformar a cena em um espetáculo e o espetáculo deu origem ao grupo. A partir daí, foram várias peças teatrais de sucesso, tanto de crítica quanto de público. Hoje, a companhia é considerada uma das mais promissoras do teatro nacional. Em 2006, a gente estreou Amores Surdos, que é o nosso segundo trabalho, com direção da Rita Clemente e texto da Grace. Em 2008, a gente estreou o Congresso Internacional do Medo, que é mais um texto da Grace e direção dela também, que é um encontro internacional, um congresso com países e línguas inventadas, que as pessoas discutem o medo, né? E aí o espetáculo toca em questões da morte, da vida, um pouco nessa ideia de que todo medo nasce do medo da morte. Eu espero que vocês fossem respeitosos, que outro dia chamaram a gente para fazer um rito. Em 2010 a gente estreou a Marcha para Zenturo. Esse espetáculo foi feito em parceria com o Grupo 19 aqui de São Paulo. Então são dois grupos em cena, a gente dividiu todos os procedimentos da criação, texto, direção, cenário, figurino, atuação, tudo de forma colaborativa, mas tendo essa ideia de sermos dois coletivos juntos. 2012, o Líquido Tátil é do Daniel Veronese, que é um dramaturgo, diretor argentino, que é um dos maiores nomes do teatro do mundo. A gente esteve na Argentina criando o espetáculo com ele, voltamos para o Brasil e circulamos bastante com ele também. Shakespeare e Molière e Chekhov escreveram suas obras, que elas descendem todas de um mesmo dialeto. Em 2014 a gente estreou nosso sexto trabalho, que é o Dente de Leão. Hoje é um dia muito especial para os educandos, por ser a última avaliação do ano letivo. Para comemorar uma década de existência, eles estão apresentando algumas de suas peças no Sesc Ipiranga, em São Paulo. Vamos lá. Cíntia, nós precisamos primeiro que você apresente dela. Para um grupo de teatro, fazer 10 anos já é uma coisa super importante, assim. Muitas vezes é difícil o grupo conseguir sobreviver durante esse tempo, né? Para a gente é uma alegria muito grande, porque além da gente continuar, a gente mantém todas as nossas peças em repertório, né? Isso quer dizer que a gente continua apresentando
Os seis trabalhos que a gente criou até agora, a gente continua apresentando todos. E é isso que a gente está fazendo aqui, né, nessa mostra comemorativa aqui no Sesc. Dente de Leão é o mais recente trabalho do grupo Espanca. Na peça, alunos falam sobre suas vidas e projeções de futuro enquanto matam aula. No cenário, os ambientes da escola se revezam. E é em um auditório abandonado onde os alunos questionam seus destinos. Eu pergunto, o que estamos fazendo com as nossas vidas? O Dente de Leão é um espetáculo muito caro pra gente, assim, muito importante, porque ele marca uma virada um pouco na trajetória do grupo, assim. A gente, antes, os nossos espetáculos tinham um caráter de falar do afeto e sempre com um olhar mais íntimo para o ser humano, e a partir daqui a gente começa a ter um olhar mais político assim, diante do mundo. Você, professor, por sua culpa, eu vou repetir de ano de novo, você é expulso do colégio! Querer tocar em questões mais amplas, e aí o Dente de Leão fala um pouco sobre a juventude, né, sobre os jovens. Eu acho que essa professora aí não sabe nada de física. Vou apresentar essa Foi lançado no Núcleo de Consciência Negra da USP o documentário USP 7%. O curta-metragem propõe uma reflexão sobre o racismo no Brasil. Os 7% que aparecem no título se referem ao baixo percentual de negros matriculados na Universidade de São Paulo. Este ano, o filme irá participar do roteiro de festivais nacionais. O curta foi dirigido pelos jornalistas da Agência Brasil, Bruno Bocchini e Daniel Mello. A garota negra que vai de bicicleta ao cursinho popular e tenta uma vaga na USP é Fernanda, filha de uma funcionária da limpeza na instituição. Ela luta contra as barreiras que tornam a maior universidade do país um espaço de uma cor só. Minha mãe, ela trabalha aqui na USP, terceirizado de auxiliar de limpeza. Quando ela trabalhava ali na Poli, o menino chamou ela de macaca, assim. Aí ela me contou, ela ficou muito triste, assim. A história de Fernanda está no curta-metragem USP 7%, produzido e dirigido pelos jornalistas Bruno Bocchini e Daniel Mello. O filme discute a questão do racismo na Universidade de São Paulo. O ponto de partida é o percentual inexpressivo de negros vindos de escola pública que estudavam na USP em 2012, quando a produção teve início. Um choque que motivou o trabalho. De repente, você não tem negros, você tem 7% de negros em escola pública. Qual o percentual na sociedade dessa parcela da população, né? Como ela pode estar escandalosamente tão subrepresentada nesse espaço, né? Nesse espaço dessa importância. Pô, todo mundo já ouviu falar da USP, né? Norte a sul do Brasil, você tem a USP como referência. Mostrei a carteirinha, entrei, e aí quando foi para entrar no prédio, aí eu fui barrada. E aí eu argumentei que, eu tenho a carteirinha, eu sou aqui da faculdade. E aí acho que a questão principal de você perceber o racismo, e essa complexidade de a gente falar de racismo, é que ele pra gente que vive não é sutil. Mas para quem não vivencia, pode parecer muito sutil. Mais 2 depoimentos retratam a relação entre a USP e os negros. É a voz de Regina Lúcia dos Santos, militante do Movimento Negro Unificado. A gente tem hoje por volta de 8% de alunos, e se a gente for ver de corpo docente, então, irrisório, né? 2%, nem 2%. E de Luiz Carlos Santos, fundador do Núcleo de Consciência Negra na USP. O núcleo é um local de resistência. Fruto de uma ocupação, ele sobrevive sem o reconhecimento institucional. Uma história que revela a disputa por espaço dentro da USP. A discussão sobre cotas raciais dentro da USP começa com a nossa constatação de que o número de negros na universidade era ínfimo, né? Quer dizer, mas muito pequeno, muito pequeno. O lugar dos negros na universidade era no setor de serviços, né? Setor de limpeza, era nos setores que a gente já está naturalmente acostumados a encontrar. A grande maioria são brancos, prestando vestibular, e uma minoria negra, como vestibulando,
Mas os trabalhadores ali, os que vendem lápis, os que vendem cachorro-quente na porta do vestibular, todos são negros. Assim como a fila do bandejão, ela é majoritariamente branca, a gente acompanha a fila do bandejão com a câmera, e quando se chega no final, aí a servidora que está vendendo a fichinha ali, pegando a carteirinha para o pessoal entrar no bandejão, aí ela é negra. Tem uma questão de constatar essa questão dentro da USP, de minoria negra e grande maioria branca. A discussão sobre cotas não é o foco do filme, mas para os diretores, o assunto aparece na fala dos personagens como recurso para mudar o cenário de pouquíssimos alunos negros dentro da USP. A universidade, ela determina qual vai ser a posição da pessoa na sociedade. Ela é muito forte nisso, né? É uma questão de empoderamento. A pessoa que teve melhor acesso à melhor educação e tudo, ela vai ter melhor posição econômica, ela que vai determinar as regras, ela que vai se tornar legislador, ela que vai se tornar governante, ela que vai estar em posição na academia, né? A academia tem uma influência muito grande no que se pensa como sociedade. O judiciário não tem dúvida de quem é negro, a polícia não tem dúvida de quem é negro, o sistema de saúde não tem dúvida de quem é negro. E ele, velho mestre respeitado, ficou um tempo calado, revirando em sua alma. Daqui a pouco, uma exposição em São Paulo resgata parte da história fotográfica da capital paulista. E ainda, laços culturais históricos unem os estados do Amazonas e Maranhão. Conheça o quilombo de São Benedito. Não, saia daí. Para todos, volta já! Eu sou Marcelo Castro, do Grupo Espanca, e estou no Para Todos. Gustavo, você gosta de tirar fotos e logo ver como ficaram? Olha, com certeza, viu, Ana? Quem não quer sair bem na foto, né? Pois é, com o avanço da tecnologia, hoje isso é possível, mas nem sempre foi assim. Antigamente, a foto precisava ser revelada e costumava demorar um pouco para ficar pronta. Em São Paulo, nos anos 70, os fotógrafos de rua já tiravam fotos instantâneas. Eram chamados lambi-lambi. Agora, uma exposição em São Paulo que acontece no Museu da Imagem e do Som resgata parte da história fotográfica da capital paulista. A mostra fica em cartaz até 14 de junho. A exposição marca os 45 anos do MIS, o Museu de Arte de São Paulo. São 160 imagens entre fotos, preto e branco e cromos, que retratam o ofício dos profissionais lambi-lambi na década de 70 nas ruas de São Paulo, época em que a profissão já havia perdido o glamour. Em 73, 2 estudantes da Universidade de São Paulo escreveram uma carta para o diretor do museu, Rudá de Andrade, o que imagina, hoje em dia é uma coisa impensável você escrever uma carta para um grande museu da cidade, propondo a realização de uma pesquisa que iria atrás dos fotógrafos lambi-lambi, pelo fato da atividade na época já estar quase em extinção, estava em declínio. Os lambi-lambi trabalhavam ao ar livre, nas praças do centro. Surgiram em São Paulo no início do século XX, época em que as famílias se vestiam especialmente para fotografar para os postais. As fotos eram chiques. Com o tempo, as câmeras fotográficas se popularizaram. A aristocracia deixou de frequentar o centro. E para baixar os custos, os fotógrafos ambulantes passaram a fazer retratos 3x4. Além de mostrar em detalhes o funcionamento de uma lambi-lambi, a exposição coloca o público frente a frente com uma delas. Esta é uma Bernard modelo centenário. Ela foi produzida em 1921 em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Estava tentando entender ali no esquema como é que funciona, como é que efetivamente uma caixa de madeira com um buraquinho para a gente espreitar, como é que tira fotografias. É bem legal, bem interessante. Bacana, né? Bom, Ani, tem uma curiosidade, né? Você sabe por que os fotógrafos se chamavam lambi-lambi? Olha, Gustavo, eu fiquei assistindo a matéria e fiquei me perguntando o porquê do nome. Bom, há 2 hipóteses. A primeira diz que o nome surgiu no período em que eram utilizadas placas de vidro para fazer os negativos e os fotógrafos lambiam a placa para determinar o lado da emulsão fotográfica. A outra é de que o nome surgiu porque os fotógrafos lambiam os envelopes com fotos antes de fechá-los e entregá-los aos clientes. Bom, então o nome lambi-lambi não é à toa, né? Fica aí a explicação.
Bom, e agora mudando de assunto, laços históricos e culturais unem os estados do Amazonas e Maranhão. E a ponte é a fé em São Benedito. Há 125 anos, a imagem do santo protetor ia na bagagem dos negros que se mudaram para a capital amazonense em busca de uma vida melhor. Era o início de uma comunidade que é parte da história dos negros da Amazônia. Final do século XIX. Escravos alforreados trazidos do Maranhão para o Amazonas começam a se estabelecer em Manaus, onde hoje é a Praça 14 de Janeiro. Nascia o Quilombo de São Benedito. A comunidade é o segundo quilombo urbano do Brasil reconhecido pela Fundação Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura. Hoje é dia de feijoada aqui no Quilombo do Barranco, como também é conhecida a comunidade. Só que aqui na Praça 14, com tempero especial. Generosas porções de história, tradição e muita fé em São Benedito, o santo protetor. Não é verdade, dona Josa? Verdade. A dona Josa é dona desse tempero maravilhoso, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, uma das pioneiras aqui no bairro. Como era o nome da sua bisavó, dona Era Josa? Severa Nascimento Fonseca. 125 anos depois, a comunidade divide espaço com a cidade que cresce a cada dia. Mas agora, com os pés bem fincados, nesta terra ocupada pelos antepassados. É uma história de cultura, né? De resistência, né? É uma história muito bonita de amor e devoção a São Benedito. A festa movimenta a comunidade. Começa com a retirada do mastro, que recebe as oferendas ao santo protetor. Prossegue com a procissão e termina na retirada do mastro, uma festa dentro da festa. Para Jamile, manter a tradição é um compromisso com o passado. Eu lembro quando a gente está rezando a novena, a tia Lurdinha, como de praxe, sempre rezava, né? A tia Simar, né? Passa um filme assim incrível, tudo que você passou, né? Até eu chegar, e hoje jamais podia imaginar que eu hoje seria a organizadora da festa São Benedito. A Praça 14, que já foi Praça Maranhense e Praça Portugal, também é conhecida como o berço do samba. Não ficou direito, não ficou legal em mudar o nome de Praça 14 para Praça Portugal. Aqui, em 1946, surgia a primeira escola de samba do Amazonas. Anos depois, a praça ganha as cores verde e rosa da Vitória Régia, 11 vezes campeã do Carnaval amazonense. E se o samba tem os dois pés na África, o tambor de crioula, outra herança dos maranhenses, segue na mesma toada. E vejam como a história é cheia de coincidências. No final do século XIX, foi o braço forte dos negros maranhenses, lá da Praça 14, que ajudou a impulsionar grandes obras aqui em Manaus. Obras do governador Eduardo Ribeiro, outro maranhense radicado em Manaus. Por isso, quando você vier aqui até o Teatro Amazonas, pode até dizer obrigado, Maranhão. Não ficou direito, não ficou legal em mudar o nome de Praça 14 para Praça Portugal. Antigamente a turma toda protestou, a velha praça e o velho nome não mudou. A nossa escola não perde a pose e vai descer como Praça 14. Coro, coro. O Para Todos de hoje termina por aqui. Na semana que vem, a gente se vê. Obrigado pela companhia. Até o próximo sábado.